Vamos iniciar aqui com a definição de duas coisas, né? Eu vou trazer aqui para vocês. Uau, tá meio diferente. Aqui, ó, foi. Acho que vai ficar melhor. Isso. Igual da última aula que eu fiz, grandezas físicas. Eu vou, assim que acabar a aula, eu já vou enviar. Bom, aqui eu já vou iniciar falando de duas coisas, que são grandezas físicas, tá? Existem dois tipos de grandezas, e eu já comentei isso já, então aqui eu vou passar rapidinho. São grandezas escalares e as grandezas vetoriais, que, é a que, que são as grandezas que vamos trabalhar hoje. As escalares, elas são basicamente elas não elas só dependem do módulo, então precisam só do módulo e de uma unidade, né? Por exemplo, temperatura. Você pergunta a temperatura, você não pergunta a direção e o sentido da temperatura. Eu não ia colocar graus Celsius, mas não. E já as vetoriais, elas precisam de direção e sentido. Direção e sentido, por exemplo, é uma força e sentido. Exemplo, força. Só relembrando aí, são geralmente até pessoalmente eu não uso muito tablet não. Então, as cores que eu uso de caneta são essas. Desse jeito, vermelho, preto e azul. Vamos continuar. Tá. Agora que a gente vai, eu já falei um foco que a gente vai dar um foco maior nas grandezas vetoriais, né? Já que a aula é de vetor. A primeira coisa é, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de grandeza de vetor. Tem aqui um chão, tá? Temos um chão aqui. Nesse chão temos uma caixa e aí tem uma pessoa bem aqui, ó. Nessa que tem uma pessoa bem aqui, a pessoa fala assim: exerça uma força. E aí, o que que isso pode acontecer? Eu posso exercer uma força para cá, e ele a colocar um deslocamento para cá. Eu posso exercer uma força trazendo o caixote mais para mim. Eu posso exercer uma força em cima dela e flexionando ela mais para baixo. E posso exercer uma força para cima, né? Para levantar ela. Então, esses quatro tipos de forças, eu posso também desenvolver uma força horizontal, que seria um pouco mais difícil, diagonal, perdão, que seria um pouco mais difícil, mas varia muito. Então, esses são os tipos de forças existentes. Então, a grandeza vetorial, ela não precisa, tipo, aplique uma força. Não é só aplicar a força, ela precisa de uma direção. Se é para frente, para trás, o sentido, se é da esquerda para a direita e etc. Enfim, agora eu vou aproveitar apresentar para vocês o que é vetor propriamente dito, como a gente vai trabalhar esses vetores bem aqui. A primeira coisa é que vamos entender o que, que são módulos, tá? Geralmente nos vetores a gente trabalha com vetores bem assim, ó. Eu vou colocar um exemplo e a gente coloca o módulo do vetor A. O que é o módulo? A gente está colocando só o valor dele em relação à unidade, não a direção e desconsiderando o sentido e a direção. Então o módulo é isso. O módulo ele só foca na unidade e no valor numérico. Ele só foca no valor numérico, tá? Aproveitando que eu já coloquei aquele módulo de A, o módulo de B e o módulo de C, eu vou explicar para vocês aqui o que são esses vetores, o que, que eles são, eles podem ser propriamente ditos, trazendo esse exemplo aqui. Esse vetor A, ele pode ter esse tamanho. Esse é o vetor A, tá? Esse daqui é o vetor B, certo? E esse daqui, ó, por exemplo, deixa eu. Vou voltar aqui que é mais fácil. E esse aqui é o vetor C.
Percebam que todos eles são do mesmo tamanho. A única coisa é que o sentido desse daqui é inverso do sentido daqueles outros dois, mas o tamanho deles é o mesmo. Então eu posso afirmar que em módulo, ou seja, de tamanho, o valor do tamanho, esses vetores são todos iguais. Agora, eu posso afirmar também que o vetor A é igual ao vetor B. Não, porque o vetor A ele é menos o vetor B. Porque quando a gente coloca o menos, é porque esse vetor B ele está no sentido oposto de A. Mas isso a gente vai trabalhar um pouquinho ali para frente já. Mas todo mundo já entendeu o que que é a definição do módulo? Como o módulo é importante para cá? Eles também não precisam estar na mesma reta assim, tá? Se eles estivessem assim, ó, e tivessem um vetor D com o mesmo tamanho, ele também poderia ser considerado um módulo de D aqui, tá? Ele não precisa estar nessa reta. Tranquilinho, show de bola então. Bom, o que que a gente também pode afirmar aqui? Duas coisas, né? Agora já colocando mais algumas coisas que eu já tinha colocado. O vetor A e o vetor, calma, e esse vetor C, perdi a paciência. O vetor A e o vetor C, eles são iguais. Por quê? Porque eles têm o mesmo sentido, a mesma direção e o mesmo módulo. Então eu posso colocar que eles são iguais. Entretanto, e contudo, se a gente for colocar o vetor A como referência e comparar ele com o vetor B, A, ele é o B é o inverso de A. E como é que a gente coloca? Ó, ele tem o mesmo módulo, o mesmo sentido, então ele é horizontal. Não, a mesma direção, então ele é horizontal. E o sentido, em vez de ser da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. E quando é um sentido oposto, a gente coloca sempre com o sinal negativo na frente. Entende? Eles sempre são com o sinal negativo na frente para indicar que o sentido deles é oposto. Enquanto um está indo para esse lado, o outro está indo para esse. Sentidos opostos, perfeito? E aí, como é que a gente poderia somar esses vetores aqui, tá? Nesse caso aqui, a gente tem a distância, vamos considerar aqui uma distância d, ó. Vamos considerar que d é esse vetor aqui, e ele vai me dizer que é, esse vetor d é o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Como a gente pode considerar? Bom, basicamente, pensem comigo. É, a distância, na verdade, vamos para ficar mais fácil de entender, vamos colocar só A mais C. É como se a gente pegasse esse vetor A aqui, esse vetor A aqui, e na frente dele colocasse esse C aqui, ó, meio que formando essa linha reta. Agora, se eu somasse os três, esse cancelaria com esse, porque eles estão em sentidos opostos, eles têm a mesma direção e eles são de módulos opostos. Eles têm o mesmo módulo, mas eles são de sentidos opostos, então esses se cancelam. Sobraria só esse vetor nesse sentido para cá. Agora, quando a gente soma só A e C, é como se a gente pegasse o A e pegasse o C e colocasse o C na frente do A, formando uma linha maior, uma linha reta. Esse é um tipo de soma vetorial. Só que essa parte é uma parte muito introdutória e muito tranquila. Então, agora a gente vai aprofundando cada vez mais. Vamos entrar agora nas somas vetoriais. E caso vocês tenham alguma dúvida, é só mandar no chat. Soma vetorial. Pronto. Melhor para falar. Existem é, alguns tipo de soma vetorial, por exemplo, o método do polígono, o método dos leitos cossenos, os casos especiais onde os vetores são paralelos, a subtração de vetor, a decomposição de vetor e vetores perpendiculares, tá? Eu vou apresentar todas essas para vocês. A primeira delas, e a mais tranquila, é o método do polígono. Método do polígono. Vamos supor
que temos aqui um vetor A, temos um vetor B e temos um vetor C, um pouco menor. Nós queremos saber qual é a soma desses três vetores. Muita gente deve pensar, pega esse vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Então, se a gente fosse colocar em módulo, isso estaria correto, mas a gente quer a soma vetorial deles, não o soma de módulo. Então, a gente tem que considerar tanto o sentido quanto a direção desses vetores. Quando cair uma situação como essa, é, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar o vetor inicial, o início de tudo, e fazer uma bolinha. E vocês vão ir no final de tudo e fazer uma bolinha também. E traçar uma linha. Essa linha é a resultante. Essa linha aqui vai ser a resultante e essa vai ser o vetor resultante disso tudo. E aí, o que a gente vai perceber aqui agora? Vai perceber que formou, se a gente for prolongar, vai formar um retângulo. E aqui, ó, só nisso daqui vai formar Pitágoras. Tá, o que é Pitágoras? Aqui embaixo é B, só que a gente vai trabalhar só com o módulo de B. Então vamos supor que B é 3, tá? Vamos supor que aqui é 3. E vamos supor que aqui é 6, o módulo de A é 6, e o módulo de C é 2. E essa partezinha aqui toda, ela vai ser quanto? Se aqui tudo, ó, é 2 e aqui, isso daqui tudo é 6, essa partezinha aqui vai ser 4. Então, a gente já tem os lados, ó. A gente tem esse lado do triângulo retângulo, que equivale a 4, e tem esse lado que equivale a 3. Para achar a resultante, que é a diagonal, a gente aplica Pitágoras. Então, r ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso é o triângulo pitagórico. Então, seria raiz de 16 mais 9, r seria raiz de 25, r seria igual a 5. Então, o vetor resultante teria módulo de valor de número 5 unidades de medida. Então, depende muito da unidade. Todo mundo conseguiu entender esse raciocínio do método do polígono? A gente vai aplicar ele bem aqui, ó, nesse exemplo que eu deixei aqui para vocês. Então, é um método onde vocês vão fazer meio que as projeções. É como se vocês estivessem alongando um polígono qualquer para formar um quadrado ou um retângulo, e depois nisso você vai formar um triângulo retângulo para descobrir a para descobrir o vetor resultante, que é traçar do início, uma traça do início, uma reta até o fim, tá? Então, o que você tem que tomar cuidado? Às vezes, igual isso daqui é um desenho. Não adianta o cara falar assim, eu vou pro norte, aí depois eu vou pro leste, aí depois eu vou pro sul. Qual é o vetor resultante? Tipo, se for mais daqui, é porque com certeza você desenhou errado. Porque você tem que levar em consideração as medidas. Vamos supor que ele primeiro foi 800 km para o norte. Então esse vetor é um pouquinho maior, tá vendo? Depois ele foi 500 km para o leste. Então esse vetor já é um pouquinho menor. E depois ele voltou 200 km para o sul. Então esse vetor é um pouquinho menor. Olha aí, ó. E aí formaria o quê? Você pegaria esse daqui do início e com certeza você poderia também aplicar um Pitágoras. Então tem que levar a risca no que a questão fala. O próximo método de soma vetorial é o método do paralelogramo, tá? Que é também conhecido o método da lei dos cossenos, tá? Método do paralelogramo, tá? Vamos supor que temos dois vetores aqui, ó, ligados a um ponto inicial chamado de O, e esse daqui é o vetor A, e esse daqui seria o vetor B. Lembrando que qual é o nome desse daqui? Formariam duas retas agudas ou obtusas, retas agudas. Por quê? Se a gente fazer a projeção aqui de 90 graus, você vê que a reta ela caiu. Então, se ela cai, o ângulo diminui. Então, ele é agudo, porque ele é menor que 90. E temos aqui um vetor B. E nisso temos aqui um vetor θ, um ângulo θ, e aqui a gente afirma que θ com certeza é menor que 90 graus. O que seria a soma resultante
desses vetores? É traçar bem no meio, ó. Bem aqui, ó. Esse é o vetor resultante, tá? E como a gente descobre o vetor resultante nesse caso aqui? A gente vai utilizar basicamente é uma lei dos cossenos, tá? Se a gente tiver a resultante partindo bem do ângulo, ela tá partindo bem do ângulo, tá vendo que ela tá traçando, dividindo o ângulo? Então, se tiver traçando um ângulo, é r ao quadrado mais a ao quadrado mais b ao quadrado, b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno de θ, tá? Se tiver traçando o ângulo. Agora, isso aqui é a lei dos cossenos, tá? Agora, se ele tiver dessa forma aqui, ó, considerando que aqui é b, deixa eu só trazer um pouquinho isso aqui para cima. Beleza? Considerando que aqui é b, considerando que aqui é a, e o ângulo estiver bem aqui, e aí você traçar uma diagonal bem aqui, ó, a diagonal resultante for essa, deixa eu até traçar de outra cor, que é mais fácil para o entendimento depois. Traçar o resultante e der esse resultante aqui agora, aí vai mudar uma coisa. Porque tá vendo que a resultante não corta mais o ângulo, aí sim você vai aplicar uma lei dos cossenos, que é r ao quadrado mais b ao quadrado, em vez de ser mais, é menos. A lei dos cossenos, por si só, é dessa forma aqui, ó. Ela é menos. Só que por que ela é menos? Porque a lei dos cossenos, ela desconsidera o ângulo que a gente quer partir, porque ela não, a resultante não vai partir o ângulo que a gente quer. A gente quer, por exemplo, na lei dos cossenos, descobrir essa resultante conforme nesse ângulo oposto aqui, por isso que é menos. Agora, quando você parte o ângulo ao meio, vamos dizer assim, você corta o ângulo, aí você vai usar mais. Se você não corta o ângulo, você usa o menos, tá? Essas são as duas formas de usar o método do paralelogramo. E nesse caso, os dois ângulos, eles seriam ângulos menores que... Não, esse caso aqui seria um ângulo menor que 90 graus só. Das aulas de geometria plana que a gente teve, tá? Bom, vamos para a próxima. E quem tiver dúvida pode ir falando aí, tá? A próxima coisa que a gente vai fazer é alguns casos especiais, tá? Alguns casos especiais bem tranquilos que a gente vai trabalhar aqui de vetor. Depois a gente vai dificultando um pouco mais. Vamos lá, casos especiais. Se os vetores eles estiverem em paralelo, vamos supor, tem um vetor A aqui e logo em seguida um vetor paralelo B. Como seria a soma desses vetores? Pô, obviamente, é como se você, que nem eu falei, você pega esse vetor B e coloca na frente. Então, a soma vetorial, a resultante ela seria bem aqui, ó. Pegando o A e pegando o B também. Então, a resultante, nesse caso, a resultante ela seria o vetor A mais o vetor B. Esse é o primeiro caso especial, então eu vou colocar primeiro aqui, tá? Agora, o segundo caso especial, eu vou fazer aqui porque dá. O segundo caso especial é o seguinte, eu vou até trocar de cor, para não ficar tão... Foi. O segundo caso é o seguinte, pensa um cabo de guerra. A gente tem esse carinha aqui e esse carinha aqui, ó. Quem é maior? F2 ou F1? F1 é maior. Logo, vocês concordam comigo que a força resultante, ela vai estar puxando para cá? Só que ela vai estar puxando para cá não com a força de F1, ela vai estar puxando com uma força menor. Por quê? Uma parte dessa força, essa aqui é a resultante. Uma parte dessa força F1 aqui, ó, vai ser cancelada por essa F2. É como se você tivesse, sei lá, um chocolate bem grande aqui e você cortasse ele. Ainda tem o chocolate, só que ele é o tamanho reduzido, entendeu? E aí, por que que eu sei que a resultante vai desse lado? Porque F1 é maior que F2. F1 é maior que F2. Agora, se F2 fosse maior do que F1, a resultante viraria para cá, ó. E seria não desse tamanho, ela seria um pouquinho menor, seria mais ou menos assim.
E aí, como calcular a resultante nesse caso aqui? A resultante nesse caso, ela é calculada pelo simples fato de ser o F1 menos o F2. Sempre a maior entrando na frente. Depende. A maior, às vezes, nem sempre entra na frente. A gente tem que considerar o sentido. Se a gente adotar que esse lado é positivo e esse lado é negativo, aí aqui vocês têm que levar em consideração o sinal também, o sentido que vocês forem adotar. Tudo bem? Bem tranquilo. Nada muito complicado. Pode, um vetor pode anular o outro se F1, por exemplo, ó. Se esse F1 aqui, ó, tá vendo que ele é sentido a F1? Eu vou tentar. Considere que eles são do mesmo tamanho, tá? Considere que os dois são do mesmo tamanho. F1, eles têm o mesmo módulo, o mesmo tamanho. Só que tá vendo que o sentido de F2 é oposto a F1? Eles são em sentidos opostos. Se eles têm o mesmo módulo, o mesmo sentido, não, o mesmo módulo, a mesma direção, só que sentidos opostos, obrigatoriamente esse cancelaria com esse. É como se uma pessoa estivesse puxando a corda para cá, com uma força tal, e uma outra pessoa estivesse puxando a corda do outro lado, só que com a mesma força. Se os dois estão puxando com a mesma força, só que o sentido é contrário, a corda não vai se mexer, entendeu? Se a gente colocasse uma bandeira aqui no meio, ó, a bandeira ela ficaria parada, ela não ia se mexer. Então, sim, um vetor pode anular o outro, tá? Agora, como que a gente subtrai um vetor, tá? Como que a gente pode subtrair um vetor? Aqui a gente aprendeu tudo de soma vetorial. Como que a gente pode soma, né? Então aqui é subtração de vetor. A aula não é tão extensa porque é vetor, então subtração de vetor. Só é extensa se tiver muitas dúvidas. Subtração de vetor. Vamos lá. Temos um vetor. é, Cadê? Um vetor A aqui, ó. E também temos um vetor B para cima, tá? Eu quero saber a subtração deles. A resultante, então, no caso de subtração, obrigatoriamente resultante é A menos B, né? Só que olha o que eu falei para vocês ficarem atentos. Se é A menos B, olha só, menos B. Se o B agora virou menos B por causa da fórmula, que a fórmula é da subtração de vetor, é A menos B, então se aqui, ó, o B, aqui ele é positivo, mas na fórmula ele acabou vindo negativo por causa do sinal na própria fórmula. Então o que que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que repetir isso. Só que o A permanece. O B, a gente pode reprogramar ele, só que ele vai estar no sentido o quê? Contrário. Ele é menos B nesse caso. Ele é o menos B. Então, a resultante ela partiria daqui até aqui. E nesse caso, a resultante seria o quê? Pitágoras, né? R ao quadrado, A ao quadrado, mais menos B ao quadrado. Então, a própria fórmula pode mudar o sentido de um vetor. É por isso que eu expliquei primeiro. Aquele negócio de menos e mais. Porque essa fórmula ela pode alterar o sentido do vetor. É muito variável. Show? Agora, vai bastar você só inverter o vetor que está sendo subtraído e somar normalmente, tá? É que nem eu fiz agora. Você só, na hora que você for subtrair o vetor, você só inverte o vetor que está sendo subtraído, e o vetor que está sendo subtraído nesse caso é o vetor B, e aí depois você soma de algum desses jeitos aqui, ó. Algum desses, ou soma de polígonos, ou método paralelogramo, ou algum desses casos especiais. Também tem casos de versores, mas eu vou ver se dá para trabalhar aqui. Mas como a gente está focando no Enem, o Enem não cobra muito versores. O Enem cobra mais polígono, paralelogramo e bastante esses casos especiais. Show? Aí a única coisa, então, da subtração de vetores que vocês têm que ficar ligado é justamente isso. Vocês têm que considerar que na subtração de vetor, um desses dois vetores aí, com total certeza, eles vão ser. Ele vai ter o sentido dele oposto. Então ele meio que vai inverter o sentido dele, tá?
E da mesma forma, tá? Se fosse menos b aqui já, e aqui entraria menos b, logo ele viraria mais. E aí o sentido dele, se ele tivesse para baixo, iria para cima. Então, você tem que é a regra de sinais, é como se você tem isso daqui, ó. É como se você tem 3 menos 3. Pô, regra de sinais. Esse menos 3 multiplica aqueles 3 afora, 3 dá 6. A mesma coisa que um vetor. Se você já tem um vetor A menos um vetor menos B, então o vetor A, esse sinal multiplica o sinal de dentro, então eu formaria um vetor AB. Então, se esse B aqui, ó, ele tinha um sentido para baixo, depois que a gente fizer essa subtração aqui, ele vai ter um sentido contrário, ele vai ter um sentido positivo, um sentido, nesse caso, para cima, já que a gente está adotando positivo para cima. Então tem que ficar ligado nessas pegadinhas aí que podem cair em relação a vetor, tá? Mas sem dúvidas nenhuma, na física o que a gente mais usa é esse carinha aqui, ó, decomposição vetorial. É a mais importante de todas. A decomposição vetorial na física é a mais importante de todas, tá? Eu vou desenhar dois gráficos aqui para vocês entenderem como que isso daqui é relativo, tá? Eita. Aqui temos um eixo das ordenadas das abscissas, né? E logo do lado eu vou desenhar um gráfico extremamente parecido, pelo menos. Y. Show, tá? Bom, o que seria a decomposição vetorial? Vamos supor que a gente tem um vetor resultante F. A gente cai muito nisso, deixa eu pensar. Velocidade cai bastante, força despenca em dinâmica, quer dizer que cai com força. Estática, muito também. Então, isso aqui vai cair com força. Bom, o que é decomposição vetorial, tá? Eu vou considerar esses dois vetores aqui, tá? E aí, o que vai ser diferente? O ângulo, nesse caso, vai estar aqui. Eu vou até fazer de outra cor, para vocês entenderem a diferença principal entre esses dois. E agora o ângulo θ vai ser... Eu vou até mudar o ângulo. Vai ser um ângulo alfa, né? Aqui, ó. Tá? Começar por esse caso aqui. O que é decompor o vetor? Você pegar esse vetor aqui, ó, e fazer o sombreamento dele, ó, no eixo x e, ó, no eixo y. Então aqui seria fy e aqui seria fx. Você sombreou ele. Então agora ele tá caindo assim, ó. Ele tá caindo assim, ó. Entendeu? E é como se esse vetor aqui, ó, fosse cancelado e só esse vetor virou isso daqui. Mas, como eu sei que vocês conseguem pegar, eu vou deixar desse jeito aqui, tá? E aí, pensem comigo. Se esse vetor aqui, ó, vamos tentar calcular fx primeiro. Então, vamos calcular fx. Fx seria o quê? Seria, tá vendo esse vetor aqui, ó? O vetor central, que é o nosso vetor top dos top, que é o vetor que é a força resultante mesmo, que é o vetor que a gente estava trabalhando. Olha só o ângulo, olha para o ângulo. Tá vendo que se a gente descer aqui, ó, esse vetor, ele desce aqui. Só que se ele descer, quem desce junto? O ângulo. O ângulo desce junto. O ângulo faz assim, ó, ele cai. Se ele cai assim e ele está indo no sentido do ângulo, é F vezes cosseno. Por quê? É com o ângulo. O ângulo desce junto. Agora, se ele está indo para cá e não tem nada do ângulo aqui, ó, não tem nenhum ângulo aqui, então f de x é f seno, porque ele vem sem o ângulo, tá? É um macete aí, e agora eu vou mostrar como isso é relativo. Por quê? Cara, aqui é fx e aqui é fy. Só que prestem atenção, vamos calcular primeiro fx. Agora, ó, o fx não é para cá? Olha para esse triângulo formado. Olha só olha para esse triângulo formado aqui. Tem algum ângulo desenhado nele? Não. Logo, fx, nesse caso aqui, é f vezes seno de alfa. Seno porque não tem um ângulo. Agora, olha só para esse ângulo aqui só. Esse triângulo formado. Esse triângulo formado bem aqui. Tá vendo que o ângulo tá dentro? Então, é fy é f vezes cosseno de θ. Eu dei dois exemplos aqui para ver como isso é relativo, ó. Se a gente perceber só esse triângulo aqui, ó, o fx, o triângulo fx, então a gente percebe que ele tem um ângulo, então ele é cosseno. Agora, se a gente perceber nesse caso só o triângulo do fy, a gente percebe que não tem nenhum ângulo desenhado. Logo, ele é seno. Onde isso cai muito?
Cai muito dessa forma aqui, ó. Vamos supor. Temos aqui um ângulo. Cai muito em relação a trabalho, potência, energia cinética e etc. E aí a gente tem uma força por hora deslocada para cá, ó. E aí, pensem comigo. A gente tem a força peso. Ah, cara, nossa, perfeito. Eu sei um exemplo muito melhor. Ó, o grandioso plano inclinado. Já vou dar um spoiler para vocês, tá? Plano inclinado. Vamos lá. Temos a força normal. A normal ela sempre está com peso. Tá, peso não. A normal ela sempre está junto com o chão. Então, você está vendo? Olha como que o chão tá. O chão está inclinado, então a normal também vai ser inclinada. Só que, diferente da normal, o peso ele sempre aponta para baixo. E aí, vamos supor que a gente quer saber com qual velocidade, aceleração, tanto faz, que essa caixa vai cair. A gente sabe que ela vai cair nesse sentido. Espera aí que o computador está descarregando. Deixa eu conectar a tomada. Foi. A gente sabe que essa caixa vai cair. Só que com que força, com que velocidade que essa caixa vai cair? Por que que ela vai cair? Pensem comigo. Aqui é a força peso, tá? E aí ele me deu que θ é igual a 30 graus, tá? Vamos supor, é só um exemplo, não vou fazer cálculo nenhum. Onde que a gente vai ter compor vetor? Cara, é o que eu acabei de falar, ó. Esse daqui é o eixo X, esse daqui, ó, é o eixo Y. Eu não vou nem escrever desse jeito para não poluir tanto, ó. Então eu vou escrever assim, ó. Esse é o eixo X e esse é o eixo Y. Então o que que a gente vai calcular? O peso de X aqui e o peso de Y aqui. Por quê? O ângulo ele vai entrar onde? O ângulo sempre entra aqui, ó, tá? Sempre. É sempre entre PY e P. Nesse caso de plano inclinado. No caso de plano inclinado, sempre cai desse jeito. Aí o que que vai acontecer? A normal vai se cancelar com a PY. E aí a gente já vai ter decomposto ele vai ter de- essa força P aqui, essa força peso, ela já vai ter saído, porque a gente decompôs ela. Ficaria só o PX, no caso mais feliz, né? Vai que tem uma polia conectada aqui, ó, e aí tem outro bloco puxando com esse peso para baixo, e aí que tem uma tração aqui, e aí também tem a força de atrito e diversas outras coisas. Então varia muito. Pode ser também que a superfície ela seja um pouco rugosa, a gente pode, sei lá, ele querer estático ou cinético. Então varia muito, que é o que a gente vai ver lá em dinâmica, um pouquinho mais para frente. Essa é a importância da decomposição vetorial e saber decompor esses vetores, tá? Agora, o mais tranquilo de todos, né? Acho que a galera faz assim, nasceu já aprendendo a fazer isso, que são os vetores perpendiculares, pô. Vetores vetores perpendiculares. Isso. Bom, é, pensem comigo. Tem um vetor A e B aqui, ó. Um vetor B, um vetor A, e eu quero saber a resultante. A resultante, nesse caso, sempre sai do meio. E como que eu posso calcular essa resultante? Pitágoras, exatamente. Se aqui é a resultante, então é R ao quadrado, o vetor A ao quadrado, mais o vetor B ao quadrado. Pitágoras. Por que Pitágoras? Porque forma um quadrado. Olha aí, ó. Se a gente fazer as projeções ali, tudo forma um quadrado, tá? Uma dica que eu posso dar para vocês também, aproveitando que a gente está falando de quadrado, a, a gente tem um quadrado aqui, ó, um quadrado, etc. E a gente quer saber o valor diagonal dele, tá? E a gente só sabe o lado, a gente só tem um lado, que esse lado equivale 10. Sempre a diagonal é a raiz de 2. Então, qual é o valor da diagonal? 10 raiz de 2. Se ela for tridimensional, você estiver trabalhando com uma pirâmide, ou tanto faz, um prisma, aí aqui deixa de ser a raiz de 2 e vira a raiz de 3. É uma dica aí que eu posso dar para vocês. De vetor que mais cai no Enem em física é basicamente isso. Geralmente não cai tanto
muito teórico assim em relação a vetor, tá? Tem os versores também, mas versor é uma galera que vê um pouquinho mais para cima, e eu acho que isso não é tão necessário por agora, tá? Eu vou resolver o exercício aqui, e aí com vocês, aí quem tiver dúvida, a gente fala aqui, quem tiver fazer uma observação também pode fazer. Vamos resolver aqui. Bom, Arthur sai para gravar um vídeo para os alunos da plataforma aqui do Discord, tá? Então, caminho 3 metros para oeste. Então vamos fazer o desenho, tá? Ó, tô aqui, caminhei 3 metros para oeste. Oeste é para cá. Para quem não sabe, é norte, sul, leste, leste e oeste, tá? Eu sempre gosto de desenhar a Rota dos Ventos. Eu não sei porquê, mas no papel fica mais bonito. Enfim, aí logo depois. E depois 6 metros para o sul. 6 metros. Pô, se eu tava aqui e vem 6 metros, esse carinha aqui vai ser bem maior. Ele tem que ser bem maior do que esse de 3 metros. Então, eu tô aqui agora. Tô ali nos 6 metros. Em seguida, ele caminha 11 metros. 11 metros para o leste. Então, ele sai daqui, ó. Caminha mais ou menos isso. É o maior de todos, tá? Ele caminha 11 metros para leste. Em relação ao ponto de partida, então, o ponto de partida é bem aqui. Ponto de partida. E aqui, já que ele não falou mais nada, é o ponto final. Em relação ao ponto de partida, podemos afirmar que Ferreto, merda, é porque eu peguei essa questão do Ferreto, tá? Esqueci de trocar para Arthur aqui. Enfim, considere que é meu mano Arthur. Está aproximadamente, bom, ele quer saber só a resultante. Então ele quer saber essa, eu escrevi essa por quê? Essa resultante aqui. Bom, qual é a principal forma de conseguir fazer isso daqui? Daquela forma que eu expliquei para vocês, né? Que é o método do polígono. E a gente vai fazer as projeções desse triângulo retângulo aqui, ó. Que aqui forma um triângulo retângulo. Então vamos lá. Aqui é 6 metros. Porque aqui é como se a gente pegasse daqui e trouxesse para cá. Show! Se isso daqui tudo é 3 e isso daqui tudo é 11, isso daqui, ó, só pode ser 8 metros. Só pode, tá? Ou você faz 11 menos 3, dá a mesma coisa, tá? Aqui, ó, eu vou redesenhar esse triângulo aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Meu, como que ele entendeu isso? Meu Deus. Aí, foi. Então aqui é 8, aqui é 6, e aqui eu quero descobrir, eu vou considerar que é x, tá? E aqui é um triângulo retângulo. Bom, aqui disfarçadamente, eu já sei que aqui é 10, tá? 10 metros. Por quê? Porque esse daqui é um triângulo 5, 4, 3. Por quê? Aqui é 4 vezes 2, aqui é 3 vezes 2. Logo, aqui é 5. Só que tá vendo que tá todo mundo sendo multiplicado pelo fator 2? Esse fator 2 multiplica aqui também. E 5 vezes 2 dá 10. Então descobrimos que o vetor resultante é 10 e a resposta é 10. Tá? Mas para quem não tivesse prestado atenção nisso, percebesse isso, era só fazer x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, x ao quadrado seria 64 mais 36. X seria, então, raiz de 100. X é igual a 10 metros. Perfeito? É é isso aí. De vetor, resolvi não aprofundar tanto por causa que eu vou preferir aprofundar agora nos lançamentos horizontais e oblíquos. E de queda também. Então, é importante, tá? Para próximas aulas, todo mundo tá sabendo já utilizar a equação horária do espaço no movimento retilíneo uniforme, a equação horária do espaço no movimento retilíneo uniforme variável, a equação de Torricelli e
Equação da velocidade, equação horária da velocidade do movimento retilíneo uniforme. Variável, tá? É bom todo mundo estar com essa daqui já em mente, saber como utilizar, porque eu vou deduzir todas as fórmulas de queda livre através delas, porque como eu disse, vem todas delas, tá? Igual o movimento uniforme. Não lembrei da aula, tava fazendo um projeto. Que bom, João. Que projeto é esse que você está fazendo, meu caro? Alguém tem alguma dúvida em relação a vetor ou alguma coisa que está estudando em física agora e que precisa tirar uma dúvida?